Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa mensagem, mas hoje eu decidi falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração sobre como vencer a maldade. Bom dia, Camila, seja muito bem-vinda. Shalom. Que a graça do Senhor, nosso Deus, seja sobre a tua vida, a tua casa, teu marido, tua família, seu trabalho, tá? Em nome de Jesus. Tá dando para me ouvir bem? Tô falando baixinho, que tá bem cedo, né? Ainda tem gente aqui dormindo, mas o áudio tá bom? Tá dando para me ouvir bem aí? Amém. E eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com vocês, ok? Que é sobre como vencer a maldade. Nós somos rodeados por situações que nos afligem, nos angustiam, muitas vezes nos aprisiona, né? Dentro de um contexto no qual nós passamos por tribulações, por turbulências, às vezes no trabalho, dentro de casa. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, só que ela tem todo um contexto e uma roupagem para nós chegarmos à solução. E sem perder tempo, eu quero iniciar falando sobre o que é a maldade. Durante um tempo, eu pensei que a maldade não existia, que o homem, ele pratica as coisas com uma intenção boa, seja às vezes até algo muito ruim, porque a pessoa, ela faz aquilo dentro de um contexto na mente dela, e na mente dela aquele contexto não é ruim. Só que ao estudar para preparar essa mensagem para você, eu descobri através da palavra que o homem é mau sim, e que existe muitas vezes a maldade. É claro que não é a maldade criminosa, mas é a maldade que o Senhor nos ensina que contra ela nós temos que lutar. Então, o que significa maldade? Maldade quer dizer a qualidade de ser mau, ser perverso, maligno, cruel, com uma natureza para a maldade. E ainda há outras definições que diz que a maldade é a que prejudica alguém, é a que ofende, é uma atitude má e perversa, é a crueldade, é a desumanidade. Ou seja, ficando aqui na última palavra, é quando o homem pratica uma atividade desumana. Deus nos criou e o plano de Deus, na sua perfeição, era que fôssemos a sua imagem e semelhança. E se nós pararmos para analisar, a imagem e a semelhança de Deus é aquela boa, agradável, perfeita, amorosa, porque Deus é amor. Contudo, no jardim do Éden, ou melhor dizendo, antes disso, quando o diabo, que era Lúcifer, conhecido na tradução, ele era um anjo de luz. Ele era alguém que carregava a glória de Deus com ele, só que ele, por um momento, ele intentou ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E nesse momento ele começou a praticar e conseguiu carregar boa parte dos anjos com ele, mas ele desejou ser igual a Deus. E quando nós desejamos isso, nós começamos a praticar o princípio da rebeldia, da rebelião, que é um princípio maligno. Só que em seguida, esse mesmo diabo, esse mesmo demônio, Satanás, que não é o nome dele, ele conseguiu, através da serpente, influenciar Eva e Adão. E é aí que surge
o pecado que faz com que todo ser humano já nasça com uma raiz de iniquidade dentro dele. O ser humano, ele já nasce com uma raiz de orgulho, com um sentimento de orgulho, com uma natureza de orgulho dentro dele. E é algo que eu vou dizer para vocês que não é bom dia, Joana, shalom. O orgulho não é algo que só fulano é orgulhoso, ciclano é orgulhoso. Infelizmente, por causa do diabo, por causa de Satanás, todos nós nascemos com essa essência pecaminosa do orgulho dentro de nós. E para falar sobre orgulho, é como se fosse uma raiz, né? Uma raiz com vários pedaços, várias ramificações, né? Ela tem várias raízes. O orgulho é como se fosse uma árvore com muitas raízes. E essas raízes, elas são classificadas como arrogância, altivez, empáfia, exaltação própria. É quando o homem acha que ele é alguma coisa, que ele é capaz de alguma coisa, que ele é autossuficiente. Quando o homem é vaidoso, quando ele pratica rebelião, quando ele é teimoso, quando ele despreza o seu próximo, quando ele é desafiador, quando ele falta a submissão, quando ele tem que ser submisso, quando ele é egoísta e perfeccionista. O orgulho, ele é um reino demoníaco que estabelece uma ocupação na alma da pessoa que é oprimida pelo espírito da rejeição. E querendo ou não, na nossa infância, que é o momento em que é formado o nosso caráter, muitas pessoas se sentem rejeitadas, seja ela da forma que for. Às vezes no âmbito familiar, às vezes no contexto escolar, no grupo de colegas. Há pessoas que sempre têm essa sensação, esse sentimento de rejeição. E é aí que a raiz do orgulho se estabelece. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o orgulho é uma força espiritual tão grande que ela consegue operar dentro do espírito humano, fazendo com que os nossos olhos fiquem voltados para nós mesmos, para dentro do nosso próprio ego. E é aí que a gente ouve tantos filósofos falarem, né, que não adianta você querer falar de você, porque as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Elas querem, fica tranquilo que hoje não tem ninguém pensando em você. Porque cada pessoa está preocupada com a situação dela, com a vida dela, com o que ela tem que resolver. Porém, o orgulho, essa raiz maligna da qual nós lutamos e devemos lutar diariamente, ela muitas vezes tenta se apossar de nós e nos usar. E daí eu começo, né, a minha introdução dizendo para vocês como vencer essa maldade. Então, eu vou trazer para vocês, primeiramente, essa introspecção, para que você pense como o orgulho ele tem e pode estar atuando dentro de você, na sua vida. Eu digo para vocês que durante muito tempo, enquanto eu orava a Deus em línguas 2 horas por dia, o próprio Espírito Santo falou para mim que eu era orgulhosa. E o tipo de orgulho o qual influenciava a minha vida não era um orgulho de querer ser melhor do que os outros. Pelo contrário, eu sou bem tímida e reservada ao extremo, mas um certo perfeccionismo. Eu não gostava de errar. E daí o Espírito Santo foi me mostrando como isso é grave.
E como isso é uma das raízes do orgulho que operava na minha vida de forma tão forte, a ponto de me levar à aparência do diabo, porque veja, se existe uma única pessoa que não errou, se existe uma única pessoa que é perfeita, essa pessoa é Jesus. Ele que esteve na terra como homem, que morreu, ressuscitou, que está vivo, só ele é perfeito. E dentro de mim existia a sensação de que eu não podia errar, de que tudo que eu fizesse tinha que ser perfeito. E eu jamais imaginei que essa era uma característica do orgulho, mas é. Porque é a questão da pessoa dizer, não, eu não erro, eu não cometo erros. E talvez você pense assim, mas eu não tenho isso não, pastora. O meu caso é um caso diferente, mas talvez você possa, através dessa palavra, identificar que o orgulho é aquele ego que está dentro de você. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cida. Teve uma outra pessoa aí que também entrou e eu ainda não cumprimentei, mas agora eu não estou conseguindo voltar. Ricardo Ribeiro, meu amor, bom dia. E às vezes é o ego. Parece que você vive numa redoma tão grande que você só consegue ver você mesmo. E você esquece que existe um mundo lá fora, que existem pessoas que passam por situações difíceis. Que é uma forma de você conseguir cuidar das pessoas e ter empatia. Você que tem o ego muito elevado, que só consegue olhar para si mesmo, não consegue ter empatia e olhar para o outro, começa a fazer visita nos hospitais. Apesar de que agora a gente não pode, né? Nós estamos num período de pandemia. Mas eu, por volta de 14 anos, recém-convertida, eu tinha uma amiga que fazia muito visita em hospitais. Hoje ela é enfermeira, já tinha um dom para isso. Mas ela me levou para fazer visita num hospital certa vez, em Caxias, um hospital público. E ali eu tive uma das primeiras e maiores experiências da minha vida, porque nós íamos de leito em leito, de quarto em quarto, orar pelas pessoas. Muitas recebiam, a maioria delas recebiam, mas ainda tinha aquelas que não, eu não quero oração, eu estou muito bem. Só que eu lembro de uma cena que não sai da minha cabeça, que era no meio do corredor, um hospital público muito simples, com falta de recursos muito grande. Uma senhora idosa, totalmente nua, deitada no chão do corredor do hospital. Ela parecia estar com algum problema e ela tremia as mãos e ela dizia assim, me acode, me acode, me acode. E eu agachei, nós oramos por ela, mas eu não pude fazer mais nada. Não podia tocar, não podia colocar roupa nela, porque eu nem sei se ela tinha roupa. E eu lembro que nós chamamos um enfermeiro e dizemos, tem uma pessoa ali, e eles lá foram fazer. Mas imagina, quando nós conseguimos sair de dentro de nós mesmos e esquecemos os nossos problemas, que nós julgamos ser os maiores do planeta, e nós vemos que existem pessoas que precisam muito mais. E aí nós deixamos o vitimismo de lado, né? Que é dizer, vida, céus, azar, eu sou um sofredor, eu isso, eu aquilo. E deixamos esse orgulho e permitimos que o Espírito Santo flua através de nós. Então, cada um de nós possui, infelizmente, uma essência do orgulho. E é contra ela, identificando ela, eu já narrei elas aqui, eu posso repetir para vocês. Quando você identificar essa raiz de orgulho dentro de você, você vai fazer o oposto. Veja, arrogância, altivez, empáfia, exaltação própria. O que a Bíblia diz? Que não seja você a se exaltar, mas que seja o homem a te elogiar. Provérbios fala isso. Vaidade, rebelião, teimosia, desprezo. Você despreza as pessoas, você passa pelas pessoas, você as ignora. E daí, se você é alguém que despreza pessoas, você vai passar a fazer o oposto.
você vai passar a cuidar delas, você vai passar a auxiliar elas. É o desafiador, é aquele que vive desafiando as pessoas, é a falta de submissão. Você vai aprender, já que é isso, já que é essa raiz de orgulho que opera em mim, então eu vou me permitir me submeter, né? Eu vou me permitir aguentar e ver o que Deus vai fazer através disso. Eu só estou na introdução, mas vamos lá. Egoísmo. O egoísmo é algo muito sério dentro do orgulho, como eu já citei, é quando a pessoa vive dentro da redoma dela própria. E o perfeccionismo, que é algo que influenciou muito a minha vida durante muito tempo, até que o Espírito Santo me revelasse. E eu passasse a entender que, além de ser uma raiz de orgulho muito grave, todas as pessoas erram, e eu mais do que ninguém, né? Porque o momento em que eu desejar ser alguém perfeita, eu serei alguém que tentarei tomar o lugar de Deus, de Jesus, que é o que não erra. E aí o meu pecado se torna muito grande. Então, contra essas coisas, nós temos que lutar. Agora veja o que diz Salmo 105. Eu vou ler para vocês para ser bem objetiva. Salmos 5, 5, versículo 9. Ele diz assim: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Aí eu já começo a entrar num outro contexto que já vai para o tema dessa live. Não sei se vai terminar hoje, se vai depois. Mas como vencer a maldade? Porque esse versículo diz: dentro do seu íntimo há crimes, há maldade dentro do seu íntimo. Porém, a sua garganta é como um sepulcro aberto. Existem pessoas que são assim, existem pessoas que só falam mal dos outros. São pessoas tão, como é que eu posso dizer, eu não acho uma palavra cuidadosa para dizer aqui na internet, então eu não vou dizer, mas são pessoas que têm uma raiz tão maledicente, tão maldosa dentro delas, que os lábios dela, a garganta dela é como um sepulcro aberto. Só falam de coisa ruim, só falam de maldade, só desejam maldade, só fazem fofoca. Irmãos, eu vou dizer para vocês, se aparecer alguém e dizer assim, fulano está enfermo, fulano está com problema, fulano está internado, não pense que ele vai morrer não, ora por ele viver, para ele ser salvo até o fim. Sabe, uma das piores coisas que tem é quando uma pessoa tem um parente que está enfermo e chega alguém e diz assim, você tem que se preparar. Eu confesso para vocês que eu já ouvi isso, né? Eu perdi o meu pai, a minha mãe, e foi uma das piores coisas que eu ouvi, sabe por quê? Eu ouvi da boca de um crente e tudo que eu queria era ter ouvido, vamos orar, Raíza. Vamos orar com fé, vamos jejuar para Deus salvar a vida do teu pai, para Deus curar o teu pai. Tudo o que eu queria era ter alguém disposto a pegar na minha mão e dizer, vamos junto orar, eu vou com você. Seria a palavra de fé até o fim, eu vou ter fé até o fim. A palavra de Deus, ele diz sim. Pode ser que haja um momento de Deus preparar a pessoa e levar, mas nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que ter a boca de vida, a palavra de vida e não como um sepulcro aberto. Muitas pessoas torcem para ver o circo pegar fogo, é verdade. Porque a maldade é isso, e as pessoas desejando isso. Porém, vamos lá, vamos dar continuidade. A maldade, que muitas vezes ela se estabelece, ela, como em Mateus, capítulo 24, versículo 12, olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus 24, versículo 12 diz assim:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é aí que eu citei o exemplo para vocês. Bom dia, Rose. É aí que eu citei o exemplo, Ana, de quando o amor se esfria de tal forma que você não consegue ter compaixão pelo teu próximo. Silva, William, bom dia. Uma coisa que sempre... Pastor William, né? Bom dia, Pastor William. Uma coisa que eu sempre pensei é que o amor de Deus, que é o maior dos dons, ele tem que superabundar através de nós, né? E é através do amor que nós vencemos todas essas maldades, as maldades que se levantam. Eu não ousei, nesse pouco tempo que eu tenho, a ler todos os versículos que falam sobre maldade. Mas eu poderia citar todos aqui que eu separei na palavra. Salmos fala muito sobre isso. Provérbios fala sobre a maldade humana. Isaías fala. Jeremias fala. Isso tudo no Antigo Testamento, porque eu vou encerrar com o Novo. Mas fala sobre essa questão da maldade. Então, o meu primeiro momento... Bom dia, pastora Gilmara. O meu desejo nesse momento inicial é falar sobre essa questão que muitas vezes está dentro de nós. Muitas vezes nós sentimos inveja e não percebemos. Muitas vezes nós desejamos o mal sem percebermos. E é aí que começa. Para vencer a maldade, primeiro nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver se há em nós algum caminho mau e buscarmos em Deus o distanciamento desse caminho, nos aperfeiçoarmos em Deus, para que Ele nos cure, para que Ele se manifeste através de nós. Agora veja o que diz, ouça, né? Se quiser ler aí, pode ler também. Mas o que diz Provérbios 25, os versículos 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor retribuirá. E daí agora nós já vamos continuar discorrendo, já deixamos, já analisamos e nos conhecemos, aprendemos a nos conhecer e nos tratar, porque existe sim uma raiz de maldade dentro de nós, como eu falei, não é por nossa causa, né? Não é porque é um desejo que nós temos, mas é pela raiz de Adão, mas que o Espírito Santo revela para você onde está e e como você deve tratar. E a minha sugestão aqui para encerrar essa parte é dizer, se você percebe que você tem uma raiz de orgulho, se você percebe que tem uma iniquidade dentro de você, você vai fazer o oposto dela. Se você é aquele metido a perfeccionista, o que você vai fazer? Você vai se permitir fazer as coisas sem muita exigência, né? Sem querer ser o perfeitinho. Se você tem um ego muito elevado, você não consegue ter empatia pelo próximo, vai visitar um hospital ou vai fazer visita numa comunidade, ver como é que é a realidade das pessoas que não têm acesso à internet, das pessoas que não têm comida, das pessoas que têm doenças graves, com as pernas inchadas, que não conseguem levantar do chão, que depende do Sistema Único de Saúde e que ficam anos e anos numa fila para fazer uma cirurgia. E aí você vai pensar, puxa vida, a vida vai muito além do meu próprio ego, né? Encerrando esse assunto, a gente vem aqui para Provérbios 25, 21. Se você encontrar aquele que tiver fome, dá-lhe de comer o pão, seja ele quem for. Seja aquele que um dia te desejou mal, seja aquele que um dia foi arrogante com você e te olhou altivamente, seja aquele do qual você esperava
uma atitude e ela não teve a atitude benéfica que você esperava dela. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber também, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Irmãos, nós precisamos viver um tempo agora que Deus chama para já, de você parar de ter expectativas no homem. É um tempo de você parar de ficar esperando só no homem. A nossa expectativa vem do Senhor. Só Ele para nos guardar. Graças ao nome do Senhor que Ele usa pessoas para nos abençoar. Mas se nós não formos totalmente dependentes dEle, de nada adiantaria, de nada serviria. Porque o Senhor, Ele é o amor e só Ele que estará conosco em todos os momentos. Existem pessoas que esperam no parente, esperam no primo. Às vezes, eu falo isso, que eu já passei por essa situação de esperar de um parente aquele carinho, aquele amor, aquele respeito, e no fundo a pessoa não tinha para dar. E eu não tinha por que culpar essa pessoa dela não ter, dela não suprir as minhas expectativas, porque cada um tem a sua realidade. E cabe a você fazer o seu papel e não ligar para a maldade do homem. Você precisa estar revestido em Deus, se guardando nele. Agora veja alguns outros versículos, ouça. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E aqui eu começo a falar um pouco sobre a inveja, que eu também achei que não existia. Bom dia para quem está chegando agora. Eu achava, não, esse negócio das pessoas dizerem que inveja isso, inveja aquilo, a Bíblia diz que inveja existe, vocês vão ver isso. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, onde há inveja egoísta, que está lá na raiz do orgulho que eu falei no início, aí há confusão e toda espécie de males, toda espécie de maldade. Então, como é que se vence a maldade? É deixando a inveja de lado, é deixando a ambição egoísta de lado. Sabe, irmãos, nós precisamos estar satisfeitos e contentes com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós e preparou para nós nesse tempo. Não desejando, viver a vida do outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação, cada um tem os seus desafios. Há pessoas que vivem uma área muito bem da sua vida, mas que a outra não. Há pessoas que recebem afrontas de uma forma diferente das quais você vive. Então não tenha inveja. Só que o Senhor também nos ensina a como vencer a inveja do outro. Diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livre-se de toda maldade, irmão, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja. E se todas essas características estiverem dentro do contexto que você vive, se recue, vá para o seu canto, procure viver o seu momento, procure viver o seu tempo com Deus, se resguardando. Às vezes eu sei que tem pessoas que convivem com parentes e que não tem como dizer, eu vou morar em outro lugar, não tem condições de morar sozinho, mas vale tanto uma paz do que você viver naquele contexto, como é que eu posso dizer, aquele contexto tóxico, aquele contexto pesado, onde as pessoas só ficam falando mal umas das outras o tempo todo, desejando o mal, saindo da sua boca
palavras de morte como um sepulcro aberto. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:26. Não seja arrogante. O nosso Deus, o nosso exemplo, o nosso modelo de vida é Jesus Cristo. E Jesus, ele foi o maior dos exemplos de humildade que essa terra já teve. E ele ainda disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou do Pai. Nós não precisamos inventar nada, porque tudo Deus já tem para cada um de nós. Eu sou alguém que vivo sendo desafiada diariamente para criatividade no meu trabalho e em várias áreas da minha vida. Só que aí quando eu me percebo que eu estou lutando com as minhas próprias forças, a minha ficha cai e aí eu vou para quem? Para os braços de quem? Eu vou conversar com quem? Com Ele, meu Pai, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. E é para Ele que eu digo: me dá aí uma ideia. Me diz qual é a vontade do Senhor para esse tempo, para essa hora. E aí já vem dele, direto dele, o que tem que ser feito, como eu tenho que agir, o que tem que acontecer, como tem que ser falado, como tem que ser feito. Ele é a nossa fonte. E Jesus foi humilde o tempo todo. Jesus foi movido de íntima compaixão. A palavra de Deus em muitos exemplos em Mateus, Marcos, Lucas, a palavra de Deus diz que Jesus, movido de íntima compaixão, curou. Jesus, movido de íntima compaixão, libertou. E é assim que funciona. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, não porque ele era alguém pobre, miserável, mas porque ele quis mostrar para nós que nós temos que ser humildes. Nós temos que ter humildade. E humildade é você se voltar ao humus, à essência, né? A palavra humildade vem de humus, que é a matéria-prima. E qual é a sua matéria-prima? Qual é a minha matéria-prima? A minha matéria-prima, antes mesmo do meu nascimento e da raiz do orgulho que veio da descendência de Adão, a minha matéria-prima é o céu. A minha matéria-prima é Cristo Jesus, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então essa é a minha matéria-prima, é a humildade. A humildade com o meu próximo, a humildade com aquela pessoa que me serve. Eu servir as pessoas, servir com aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho condições. E puxa vida, tem aí uma pessoa que acabou de entrar. Eu não vou dizer o nome dela não, mas ela é uma amiga minha de muitos anos. Vou dizer sim, Adna. Ela é uma amiga minha de muitos anos. E como eu aprendi a ser humilde com essa mulher. Porque nós éramos muito jovens quando nos conhecemos. Trabalhamos juntas. E eu não tinha esse princípio. Eu não conhecia o princípio da humildade. E Deus falava com ela algumas coisas e Deus dizia assim para ela: vai lá e leva isso aqui para Raíza. E ela mal sabia o quanto eu necessitava daquilo que ela me levava, só que eu ficava extremamente constrangida, porque a raiz do orgulho, ela dizia assim para mim: você precisa passar por isso, tá vendo? Só que Deus estava me ensinando a ser humilde, Deus estava me quebrantando, Deus estava colocando dentro dele a essência dele em mim, dentro de mim a essência dele. O Senhor estava colocando dentro de mim a essência dele, me ensinando a ser humilde, me ensinando a receber. Porque o orgulhoso é aquele que acha que vai dar o tempo todo, é aquele que fala demais, é aquele que só fala.
mas é importante nós sabermos receber. Receber, ter humildade para receber. E daí, nós vamos para Provérbios 27, 4, que diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Esse versículo falou comigo há meses atrás, porque Salomão disse, né? Quem consegue suportar a inveja? E, gente, coisa ruim, coisa pesada é a inveja. É como se fosse uma energia. Eu já vi comerciais, talvez se você procurar no YouTube, talvez você ache. Eu já vi um vídeo que a inveja, ela vem como uma fumaça, né? E às vezes a pessoa tem aquela casa toda arrumadinha, aquela casa toda bonitinha, aí a inveja vem como uma fumaça, aí a televisão começa a queimar, o outro equipamento queima, o sofá quebra, ou não sei o que acontece. Aí, como diz a Camila, é verdade, vem como um peso. Só que, Camila, eu sei um pouco das situações que você passa e eu vou dizer para você, olha, Deus tem coisa maravilhosa para fazer na sua vida. Mas o Senhor está te ensinando a como lidar com essas situações. Como no texto que nós lemos, né? Porque no tempo certo o Senhor te exaltará. Mantenha-se dando de comer para aquele que tem fome, Camila. Seja quem for. Para o amigo é muito fácil, para o filho também. Então Deus está te ensinando a alimentar aquele que muitas vezes te afronta e te perturba. Deus talvez esteja querendo te ensinar a dar de beber. Mas pode ter certeza que é esse mesmo Deus que está trabalhando na sua vida, que está te fazendo forte para entender as afrontas, é o mesmo Deus que te exaltará e que colocará sobre a sua cabeça uma coroa. Aleluia! Ai, graças a Deus! E para encerrar, que eu vou ser bem objetiva, mas tem aqui 2 textos que eu quero ainda ler com vocês, que é Salmos 32, 5. Salmos 32, versículo 5, que diz assim... Não, peraí. Tá errado. Eu que abri errado, peraí. Salmos 32, 5, achei. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade. Não as ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade e o meu pecado. Então aqui vamos lá, a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados. Nós temos que confessar a Deus as minhas iniquidades. Temos que confessar, Senhor, eu sei que existe dentro de mim. Eu falo dos outros, falo de fulano que me persegue, eu falo de ciclano que me falou uma coisa que eu não gostei, mas dentro de mim também tem. Também existem coisas dentro de mim que me fazem sair da tua presença. Então, Senhor, nesse momento eu as confesso para ti. Confessa. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás e eu vou dizer para vocês, né? Pecado tem nome. Então, como eu citei para vocês aqui do orgulho, do perfeccionismo, é ele que eu tenho que dizer para Deus, Deus me perdoa por essa raiz de orgulho e de iniquidade. E assim tem que ser com você, você confessar para Deus com nome aquilo que te oprime, que te persegue. E sabe o que vai acontecer? Sabe como você vai ser abençoado de toda a maldade que existe sim dentro do homem, que muitas vezes é o diabo que coloca? Com o amor de Deus, com a humildade de Jesus. E você vai vencer, porque a palavra de Deus nos garante isso. E aí, eu vou seguindo já para o encerramento com 2 versículos. O primeiro deles é 1 Coríntios 13, 4, que diz:
O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Aleluia, aleluia. O amor é paciente, é bondoso. E aí, quando nós nos limpamos e nos despojamos de nós mesmos, nos despojamos do nosso próprio ego, quando nós deixamos de nos vangloriar, é nesse momento que nós quebramos toda a raiz de orgulho. E a maldade começa a dissipar-se. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: vencei o mal com o bem. Nós cristãos dos últimos dias, nós temos que vencer o mal com o bem. Ah, você vai dizer para mim, não é fácil. Eu sei. Eu garanto para vocês que eu sei que não é fácil retribuir o mal com o bem. Porque o nosso ego grita, ele vai dizer, não, pisou no meu calo. Mas, irmãos, é tempo de sermos cristãos de verdade. É tempo de ser luz em meio às trevas. Eu vou salvar a live. É tempo de vivermos a humildade de Cristo e deixar que Ele nos exalte, não nós mesmos. E para encerrar, dizendo para vocês que eu vou deixar salvo aqui no Instagram, mas também vou jogar lá no meu canal no YouTube. Quem não está inscrito lá é Raíza, com IZ, R-A-I-Z-A. Raíza Ribeiro. Tá lá, acho que tá bispa, pastora, alguma coisa assim. Mas procura lá, Raíza Ribeiro, vocês vão reconhecer pela foto. Se inscreva lá, aciona, ativa o sininho lá, porque vai ficar salvo tanto aqui no Instagram como no YouTube. Por favor, se inscrevam, tem pouquinha gente lá ainda que o canal é novo. Mas veja o que diz Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, e esse é o último texto bíblico que eu vou ler. Aí, Adna, minha amiga linda, fixei aí, ó, o meu nome, Raíza Ribeiro, desse jeito. O último versículo que eu vou ler para vocês nessa manhã, para que vocês tenham um dia de trabalho abençoado, um início de semana abençoado, próspero. Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 6 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Senhor, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmão, anota aí, Tito, capítulo 3, dos versículos 3 ao 6. Essa aqui é a nossa história. Essa aqui, assim, encerra o fechamento dessa live, falando sobre como vencer a maldade. Primeiro, nós temos que vencer em nós mesmos, porque foi isso que Tito disse, que dentro de nós havia maldade, inveja, mas quando por Cristo Jesus, pela bondade do nosso Senhor, permitindo que o amor de Deus, que é o maior dos dons, que é a representação de Cristo Jesus em nós, começou a se manifestar, as coisas começaram a mudar. A maldade não se vence com a vingança, a maldade não se vence com olho por olho, dente por dente.
A maldade se vence com o amor de Cristo dentro de cada um de nós. É fácil? Não. É desafiador. Porque o Senhor nos desafia a praticarmos a sua palavra como ela tem que ser na essência. E aí o nome dele é glorificado. Passa um tempo, você pensa, Senhor, parece que tu não me ouves. Parece que as coisas não mudam. Mas, irmão, é só questão de tempo. Aguenta só mais um pouquinho. Pratica a palavra, mas é uma frase que eu gosto de dizer muito aqui, não queira ser que nem miojo. Faz uma coisa hoje que é a resposta hoje. Vai praticando, vai sendo obediente, pratica a palavra. E depois você só vai colhendo, amém? Aquele que vai semeando, chorando, colherá no tempo certo os frutos dos seus feixes. Hoje é o primeiro dia da nossa semana de lives. Não sei o que eu vou falar amanhã, mas a palavra de hoje ficou: jejum, oração, amor. Quem sabe eu não falo um pouco sobre jejum amanhã, sobre oração. Mas a essência é o amor, como diz aí a Adna. Vamos começar aí a nos amar. E para que você se ame, você precisa deixar que toda raiz de amargura, toda inveja, todo perfeccionismo, todo orgulho saia da tua vida em nome de Jesus. E aí Deus vai começar a mostrar a grandeza dele para você e para aqueles que estão ao teu redor. Eu vou orar com você agora para encerrar, amém? Fecha os teus olhos aí, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, Abba, nosso Deus, nosso Senhor, nosso amigo, Santo de Israel é o teu nome. Tu és o Criador de todas as coisas e o Senhor nos criou. E a tua palavra diz que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos criou. Porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou com a sua essência, embora o tempo, as circunstâncias nos fizeram corromper, mas o Senhor nos fez com a intenção maravilhosa de sermos o transbordar do Senhor nessa terra. Por isso, no nome de Jesus, eu entrego cada um daqueles que está assistindo essa live agora. Eu os entrego na palma das tuas mãos, porque são teus filhos, são teus ungidos. Alguns têm passado por tribulações, por situações difíceis, mas eu peço que o Senhor os sustente e que a sua palavra gere vida para os teus filhos agora em nome de Jesus. E que essa vida venha transbordar para aqueles que os cercam, para aqueles que os rodeiam. Eu declaro sobre a tua vida que o anjo do Senhor acampe ao teu redor, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nessa manhã, nesse dia, está sendo gerado o temor do Senhor em você, que é o princípio da sabedoria. O Senhor diz para você abandonar o seu próprio eu e colocar os seus olhos voltados para Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Então, sobre a sua vida, acampe o anjo do Senhor ao teu redor, para te guardar, para te livrar de todo o mal. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de paz. Eu repreendo no nome de Jesus toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, todo medo, porque o amor do Senhor, ele vence todo o medo. E eu libero sobre a tua vida agora uma palavra de paz, a Shalom. A paz do Senhor seja sobre a sua vida agora. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro também milagres. Milagres, os milagres que você tem esperado em Deus.
Que Deus apresse o tempo agora na sua vida e libere os milagres, o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Se você crê, se houver alguma enfermidade de esterilidade, eu repreendo agora e eu te declaro fértil em nome de Jesus. Se houver sobre a sua vida alguma palavra de maldição, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu te declaro abençoado. Porque toda palavra de maldição, ela não prospera quando Deus vivo está sobre a vida daqueles que temem o Senhor. Então esqueça agora, eu declaro o esquecimento da palavra de maldição e eu declaro sobre a tua mente a palavra de vida, de fé, de esperança e de milagre sobre a sua mente, em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha um dia abençoado. Amanhã às 6 da manhã estaremos aqui de volta para sermos edificados pelo Espírito Santo, tá? Shalom, graça e paz. Beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe.